parte das sociedades no mundo todo elegeram o leite e o queijo como fontes de cálcio na alimentação. Nós temos várias possibilidades vegetais, a gente vai conversar sobre isso no capítulo do cálcio, mas eu queria te mostrar aqui que o cálcio da vaca não é tão natural quanto a gente imagina, sendo oriundo simplesmente de uma vida natural da vaca, de pastagem, porque, em grande parte das vezes, ele é suplementado para que o animal dê conta de produzir o leite que se consome. Então, eu queria te mostrar um pouco mais sobre esse assunto, né? Então, vamos lá. A gente sabe que uma baixa ingestão de cálcio por vacas leiteiras vai causar tetania e baixa produção de leite. Então, a gente sabe que, de forma geral, né, isso vale para o nosso metabolismo, se a gente ingere pouco cálcio, a gente remove dos ossos para manter normal no sangue. E isso faz com que a gente mantenha o equilíbrio das funções do cálcio, né, que não são ligadas à estrutura de ossos e dentes. Mas, nessa condição onde o animal ele produz grande quantidade de leite, se a gente deixar o animal sem suplementação, isso pode ser um grande problema e causar essas condições aqui. Então, isso já é bem sabido, né, a indústria, né, criando as vacas nesse sentido, onde elas são máquinas realmente de produção de leite, é necessário dar um suporte para que elas dê conta de produzir tanto leite e tendo um insumo, né, que é o cálcio, para isso sem acabar com a própria saúde da vaca. A saúde do animal não é porque geralmente o produtor ele é muito bonzinho, é porque ele vai ter prejuízo, né? Se ele não deixar o animal com mínimas condições de sobrevivência, ele vai ter um animal morrendo, isso é uma fonte de prejuízo para ele. Então, veja só, o que a gente tem de dados que no Brasil, a produção média de uma vaca é de 6,6 litros por dia. É claro que existem vacas holandesas, por exemplo, que podem produzir mais de 30 litros por dia. Claro que vão precisar de mais cálcio também. Mas esses são os dados que a gente tem no Brasil. A média de produção é 6,6 litros por dia. Isso equivale a 6.600 miligramas de cálcio. Então, de forma prática, vamos pensar que a necessidade humana de cálcio é de 1.000 miligramas por dia. E 1 litro de leite tem mais ou menos 1.000 miligramas de cálcio. Então, são dados aproximados que a gente vai ter. Tá? Então, veja que, se nessa condição eu pegar esses 6,6 litros, eu consigo ofertar a necessidade de cálcio para 6,6 pessoas, porque cada pessoa precisa de 1.000 miligramas. E aí, olha que interessante, você pode fazer uma pesquisa na internet, coloca a suplementação animal. Aqui eu peguei um dos sites, né, específicos que mostram o que se tem aí de produtos, e você vai encontrar suplementação para tudo, para bovino de corte, bovino de leite, equinos, ovinos, caprinos, aves, peixes, suínos. E a gente tem aqui, por exemplo, olha só, o bife pasto e bife confinamento. Veja que eu tenho suplementação para animal livre no pasto e também tenho suplementação para animal em confinamento, porque o animal livre é um animal que também recebe suplemento. E aí, eu encontrei esse produto, né, que é o Big Cromo 90 Leite. É indicado para suplementação mineral e vitamínica de bovinos de leite em lactação, né, como o próprio nome coloca aqui. Então, o que ele sugere aqui? Ele coloca o seguinte, né, que esse produto é indicado para vacas com potencial de produção de 4 a 6 quilos de leite por dia. 1 quilo é 1 litro, tá? Basicamente é muito próximo aqui. Então, para vacas produzindo de 4 a 6 litros por dia, a gente viu que no Brasil a média é de 6 litros de produção por dia. Então, o que ele fornece aqui de sugestão é o que vai atender uma vaca. E a quantidade, né, o consumo estimado é de 100 a 150 gramas desse produto por animal por dia. Então, cada vaquinha aí vai receber 100 a 150 gramas desse produto por dia. E olha só a composição dele, né? Aqui a gente tem uma quantidade de cálcio, né? Tem fósforo, sódio, magnésio, enxofre, zinco, cobre, flúor, manganês, óleo cobalto, que vai virar vitamina B12 para a vaca, cromo, iodo, selênio, de duas formas, vitamina A, vitamina D, vitamina E. Então, ele tem um forte aqui que é nessa oferta de cálcio. Então, veja só. Ele vai ter 120 a 190 gramas de cálcio por quilo. Da onde eu tirei isso? Eu volto aqui, ó, dessa quantidade, tá? Aqui é o que a gente está observando. E a vaca vai usar 100 a 150 gramas por dia. Portanto, são 12 a 28,5 gramas de cálcio ou 12.000 miligramas a 28.500 miligramas de cálcio por dia que essa vaca vai receber para produzir 6 litros de leite por dia. Ou seja, ela vai produzir 6.600 miligramas de cálcio, que atende a necessidade de 6 pessoas e meia, basicamente, né? Mas olha só, ela recebeu de 12.000 a 28.000 e joga no leite apenas 6.600, para onde foi o resto? Ela urina e defeca.
né, você tem 5.400 a 21.900 miligramas de cálcio que foi urinado, defecado, e uma parte foi incorporada aos próprios ossos da vaca. Então, olha a quantidade de cálcio que é desperdiçada quando você oferece para o animal. Aqui você já pode imaginar, isso aqui alimentaria 5,4 pessoas até 23 pessoas, só com que a vaca perde. E ela produz o suficiente para 6,6 pessoas. Olha o desperdício que é. Por isso que eu digo que os animais são atravessadores de nutrientes. E fazendo esse cálculo, então, a vaca recebendo esse suplemento vai conseguir dar conta de suprir as necessidades de cálcio de 6,6 pessoas. Essa mesma quantidade, se fosse ofertada diretamente para os seres humanos, o cálcio que está ali poderia atender até 28,5 pessoas. Então, é um desperdício realmente de cálcio oferecer diretamente aí para o animal e pegar indiretamente por meio da produção do animal. E aí tem um dado muito importante para a gente pensar. Olha só, o cálcio foi suplementado para a vaca, ela te forneceu leite que alimenta 6,6 pessoas em termos de carga diária de cálcio. O leite vem com lactose, vem com gordura saturada e vem sem fibra. É a característica normal, natural desse leite. Então, se você quiser um produto sem lactose, você precisa processar esse produto. Se você quiser tirar a gordura saturada, tem que trabalhar industrialmente para tirar essa gordura. Fibra você pode até adicionar, né? Veja o que acontece se você for fazer uma bebida vegetal. Se esse cálcio for suplementado a qualquer bebida vegetal, você pode primeiro escolher a matriz alimentar. Eu posso fazer de amêndoa, de aveia, de soja, de arroz. Então, eu vou escolher já uma proporção diferente de carboidrato, de proteína e de gordura. Um leite de soja, por exemplo, vai ser uma fonte mais concentrada em proteína. Um leite de amêndoa, por exemplo, de castanhas, ela vai ter uma quantidade maior de gordura, por exemplo, do que um leite de aveia ou de arroz. Então, eu posso escolher como vai ser essa matriz, porque o cálcio vai ser adicionado a essa matriz. Naturalmente, é um produto sem lactose, né? Então, já não precisa fazer um processamento por conta disso. E a quantidade e o tipo de gordura vai ser variável de acordo com a fonte, e eu posso deixar um produto com fibra. E além do que, essa mesma quantidade que eu oferecer para a vaca, eu vou poder suprir a necessidade de cálcio de 28 pessoas e meia, basicamente, né? Até essa quantidade de pessoas. Então, veja que não tem muito sentido eu utilizar a vaca como um atravessador de nutrientes. Nesse momento que a gente está pensando, em 2050, alimentar 10 bilhões de pessoas sem extrapolar os limites do planeta. Então, o que eu queria colocar aqui é que isso não é nenhum problema se você pensar que alguém vai usar uma bebida vegetal fortificada. Não tem nenhum problema em fazer isso do ponto de vista da saúde, nenhum problema do ponto de vista de ser uma dieta natural, não, porque a dieta onívora não é natural. Nesses modos que nós temos de população crescendo, com criação de animais em confinamento, a dieta onívora não é uma dieta natural. Ela traz, né, por trás dela, toda essa gama de suplementos utilizados. Então, aqui para a gente, isso é um dado muito importante. Tá? Eu posso escolher melhor como esse cálcio vai chegar no nosso prato e na nossa mesa. Tá? Então, a gente tem que tomar só o cuidado de que o reino vegetal oferece o cálcio que a gente precisa, mas existe um certo planejamento que eu vou explicar para você no capítulo do cálcio. Mas se eu precisar usar esse recurso de usar uma bebida vegetal fortificada, isso é bem-vindo, é fácil de usar, é tranquilo. Minha sugestão, claro, usar o produto que tenha menos químicos possíveis, menos açúcar adicionado, produto mais natural possível. Então, é uma possibilidade muito boa de fazer uma troca alimentar. E hoje, o nosso mercado já tem muitos produtos que vão cumprir essa função. Então, é bem fácil da gente fazer uma troca nesse sentido.